que é bom cair a natalidade do mundo. Diz que é o sonho do Bill Gates, que tem que diminuir pelo menos 1,5 bilhão de pessoas. Acho que a inteligência artificial vai matar boa parte do jornalismo. Essa área que você vê hoje de celebridade, que é ridícula, que é, por exemplo, Paulo Oliveira mostra pernas torneadas na praia. Eu chamo de notícias inúteis que vão parar o mundo. Se coloca um reconhecedor facial, fala qual o lugar do corpo que é para fazer comentários, não vai precisar mais dessas pessoas. Porque não tem mais reportagem investigativa na área de entretenimento, por exemplo. Parece que eles estão debochando da gente, tipo, né? O investimento aqui é em deixar as pessoas dependentes do Estado para que elas votem em você para ficarem mais dependentes. Então... Você já parou para pensar por que a mídia está tão superficial e as pessoas cada vez mais dependentes do Estado? Ricardo Feltrin expõe uma verdade que muita gente se recusa a enxergar. A queda da natalidade não é coincidência. Ela faz parte de um plano maior. Um mundo onde não vai mais precisar de jornalistas, nem de você. Enquanto celebridades fingem que tudo são notícias, uma elite silenciosa investe em tecnologias de rastreamento facial e controle populacional. E ninguém mais quer investigar nada. Assista agora antes que esse vídeo suma do ar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora pro corte. Está nascendo cada vez menos gente. O Elon Musk até falou recentemente que o maior problema do Ocidente hoje é a falta de produção de pessoas. Né? Porque as pessoas não estão mais tendo filhos. Ou tendo menos filhos do que o necessário. Meu Deus. Mas diz que é bom cair a natalidade do mundo. Diz que é o sonho do Bill Gates. Todo mundo fala isso. Que tem que diminuir pelo menos 1,5 bilhão de pessoas. Até que ponto a inteligência artificial pode ser interessante para, por exemplo, que ali através da inteligência artificial você não tem muito como dar um jeitinho. Você consegue ver um mapa de calor, por exemplo. Você vai entrevistar, você citou uma entrevista do Márcios e o entrevistador não o deixou completar um raciocínio. Então ali você consegue, na inteligência artificial, você consegue ver que aquilo foi imparcial, porque os dados ficam claros. Por exemplo, estou gravando essa entrevista aqui, a gente já vai ter um resumo transcrito, toda a entrevista transcrita na hora, e um resumo de tudo, e você pode conversar com esses dados e pode medir. Aí mesmo você consegue medir isso? Não, eu consigo medir através do sistema que ele manda pro ChatGPT. Mas você sabe daí se foi parcial ou não? Não, tô falando assim, hoje em dia você consegue pegar um vídeo e subir no ChatGPT e falar num resumo. Video Summarizer, que é um agente GPT que eu sigo, por exemplo. E aí lá você consegue ver o conteúdo e conversar com aquele conteúdo. Então você pode perguntar para o ChatGPT, GPT, essa entrevista foi parcial? O convidado teve chance de... Então, aí vai falar, o entrevistador falou 73%, o entrevistado apenas 27%. Que interessante. Então você consegue olhar... Você fazer comparação, ter um olhar sobre isso. Que interessante. Então eu acredito que é um recurso que pode ser usado para você esses casos, conseguir, né, que você quer fazer detectar os 5 Ws do jornalismo, né? Saber o quem, como, o que, onde, quando, como, onde e por quê. E por quê, né? Saber se está tudo, se seguiu o protocolo justo do bom jornalismo. Mas isso, acho que a inteligência artificial vai matar boa parte do jornalismo. Que nem essa área que você vê hoje. E a militância vai matar outra parte. Vai. Porque, por exemplo, economia, bolsa de valores, você não vai precisar mais de ninguém. O chat GPT vai fazer quem subiu, quem desceu, qual a tendência. Já tem hoje inteligência artificial fazendo carteira, né, para você investir. Esporte, por exemplo, todas as estatísticas, quantos escanteio, quantos cabeçados, tudo ele faz sozinho. Essa área que você vê hoje de celebridade, que é ridícula, que é, por exemplo, Paulo Oliveira mostra pernas torneadas na praia. Você coloca... Então, isso não é jornalismo, isso é o quê? Entretenimento. Eu chamo de notícias inúteis que vão parar o mundo. Abalam o mundo. Então, você coloca o reconhecedor... Caetano Veloso estacionou no Leblon, né? Lembra dessa que virou meme? Você coloca um reconhecedor facial, fala qual o lugar da perna, qual o lugar do corpo que é para fazer comentários, não vai precisar mais dessas pessoas. Porque não tem mais reportagem investigativa na área de entretenimento, por exemplo. Hoje mesmo, quando vai na hora isso aqui? Boa pergunta. Não sabemos ainda. Então, por exemplo, eu estou fazendo hoje a história, acabei de descobrir que a Giovanna Antonelli e uma sócia dela estão com 700 processos aqui, só em São Paulo.
porque elas têm Giovanna Antonelli? Ela caiu ali de gaiata. Porque ela é uma pessoa incrível. É um amorzinho. Eu conheço muito o irmão dela, né? O Leonardo, que é um baita de um advogado. Mas aí tá, por exemplo, essa história você tem que apurar. Você tem que por que ela conhece Eles montaram uma empresa de beleza, uma coisa dessa? É, uma empresa de beleza, mas aí eu fiz o levantamento, tem 700 processos. Aliás, a sócia dela vai falar comigo depois. Mas você tem que ir atrás de uma história dessa. A história do Márcio Smelling, você tem que... Eu ouvi mais de 100 pessoas para você fazer uma matéria. E as pessoas da Globo falaram? Muitas em off e poucas falaram em on. Né? Eu conversei com, por exemplo, umas 3 mulheres que defendem ele ardentemente. Né? Que falaram que ele nunca fez nada disso. Mas é difícil fazer esse tipo de coisa. E isso é o tipo de coisa que a vida dele está destruída, né? Porque ele está sem emprego, o casamento acabou. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Tá? Mas a inteligência artificial, por exemplo, não vai fazer esse tipo de investigação. A minha pergunta é se pode ser usado como um certo antídoto contra injustiças. Por exemplo, razão é um termo que vem de proporção, né? Então, uma coisa racionalmente organizada, ela está com todas as coisas em sua devida proporção. Então, quando um jornalista erra ou ele intencionalmente deturpa as proporções do que ele está reportando, ele está sendo desonesto. Mas hoje a inteligência artificial pode ser um recurso. A minha é uma pergunta. Pode ser um recurso para... Mas estão fazendo isso no Twitter hoje. Quando a pessoa publica uma história lá, você já não viu? Fazer grok. Sim. Pergunta se aquilo está certo. E aí, o que as pessoas estão fazendo hoje com o grok do Twitter é tentar manipular ele para responder o que eles querem. Não sei se você já viu. Tá. Não, eu não tenho tanto hábito de usar o Twitter. Eu tô por dentro mais ou menos. Fica longe. É a coisa mais podre que tem. É verdade, é muito podre. É muito... Eu acho terrível. Agressivo. Comigo Teve sempre uma época foi muito que você ruim. foi bem atuante no Twitter e depois você largou de mão. Porque eu apanhei muito, né? É insuportável. O canal foi muitos anos. Você foi meio early adopter ali. É muito... Não, mas eu apanhei demais. Eu dei uma recuada mesmo. Eu não gostei de apanhar. Quer dizer, ninguém gosta, né? Mas eu, particularmente, fiquei com horror. Foi a partir de 2018, né? Foi. Depois que eu entrevistei o Bolsonaro. O meu pecado foi entrevistar o Bolsonaro. Agora não foi pecado entrevistar o Amoedo, não foi pecado entrevistar nenhum outro candidato. O Ciro Gomes. O Lula não quis dar entrevista. O Lula, eu tentei várias vezes, a assessoria nem me respondeu. O Haddad não quis, a assessoria não me respondeu também. O Haddad é só o Globo News. Sim, mas eu entrevistei todo mundo que era candidato. Você entrevistou o Boulos, Álvaro Ciro Dias. Gomes, Não, o Boulos não era candidato à presidência, mas eu falo... Nessa de 2018. Quando eu entrevistei o Bolsonaro, eu entrevistei o Ciro Gomes, entrevistei o Álvaro Dias, entrevistei vários, o Amoedo. Agora, quando entrevistou o Bolsonaro... Quando entrevistei o Bolsonaro, virou um drama, entendeu? Uma dramalheira entrevistar o Bolsonaro. Eu nem conhecia o Bolsonaro, conheci naquela entrevista. Eu nunca tinha visto o Bolsonaro na vida. O que me irrita... Mas virou um inferno. O que me irrita hoje é essa coisa da virtude, né? Porque você vê esse governo, essa linha de esquerda que a gente tem no Brasil. Eu me considero libertário, sabe? Eu sou a favor de Estado mínimo. Eu sou a favor que a base de tudo é investir em educação, como fez a Índia, como fez a Coreia do Sul. É o que tem que ser. Sabe? A Índia, eu sempre falo, a Índia tirou em 10 anos 400 milhões de pessoas da linha de pobreza investindo em educação. E aqui não tem nada disso. O investimento aqui é em deixar as pessoas dependentes do Estado para que elas votem em você para ficarem mais dependentes. Então, e esse pessoal vomita virtude, né? Como se fossem pessoas superiores. Então, outro dia o cara veio falar assim, não, você virou bolsonarista. Eu falei, não, eu não sou bolsonarista, só não sou burro igual você que lambe o períneo do Lula. Né? É verdade, eu não tenho saco, sabe? Eu não tenho saco de ficar discutindo, porque essas pessoas parece que tem 2 tremoços dentro do cérebro. Ou você é esquerda ou você é direita. Eu falei, não, eu sei pensar, né? Eu estudei, eu não preciso ser burro igual você. E as pessoas tentam trazer você. Como é que você foi construindo esse pensamento libertário? Quando foi que você se deu conta que você era um cara mais... Eu amo religião. Eu amo religião. O que eu mais estudo é religião. E acho que todo tipo de religião que você imagina. E eu frequento elas para estudar, Santo Daime, Quarto Caminho, eu fiz tudo. E aí você vai começando a perceber que o ser humano, basicamente, ele é um lixo. Não, é verdade. Sim, é a premissa de... Inclusive, quando eu fazia aula de tiro, o meu instrutor falava assim, eu tinha a diferença entre uma espingarda e um ser humano, é que a espingarda você só se machuca se você for desatento. Porque o ser humano não vai ter jeito, ele vai te machucar. E daí você vai pegando que todo esse discurso que tem político, na verdade,
é oco. Eu já vi um dia o Lula falar assim, não tem nenhum caminho se não for pela política. Eu acho que não tem nenhum caminho se não for pela educação. Porque se você não der educação, primeiro essa geração está perdida, a próxima também. Se você não der boa educação, você não vai ter pessoas no futuro fazendo boa votação. Olha o lixo que é o Congresso. E quem é culpa? Não é do executivo, é nossa. E como que você vai fazer ter melhor votação? Não é a mesma coisa na Inglaterra. Olha a desonestidade que tem no Brasil, que é uma coisa que eu sempre falo. Você esquecer tua bolsa com R$1.000 em algum lugar público. Qual a chance de você receber essa bolsa de volta com dinheiro? Eu acho que muito baixo. Agora vai ver na Inglaterra, vai ver no Japão. Então não adianta falar assim, é todo ser humano. Não é o Brasil que tem a problema. Cultura, é a educação de cada um. E o Brasil não tem ninguém preocupado com a educação, porque nenhum candidato que defendeu a educação foi eleito. É muito elástico. Quando o candidato defende a plataforma dele, a educação, também. Ele não é eleito. É verdade, nada não tem. Mas também não teve o quê? O Cristóvão Buarque? Só o Cristóvão Buarque, mas também não foi eleito. Não, e o pior é que tem bastante dinheiro investindo em educação, é que é tudo errado. Você tem professores militantes, eu que fiz ciências sociais. Nossa, na escola mais petista do Brasil, que é a Fundação Santo André, o irmão do Celso Daniel foi meu professor. Metade da minha classe foi trabalhar na prefeitura de Santo André quando o Celso Daniel foi eleito. Foi ali que eu percebi o discurso hipócrita. Isso é 1986, 87. Porque aquele petismo que tinha lá, eu falei, eu sou do ABC, meu pai é metalúrgico. E tinha aquele discurso que assim, honestidade, porque era PT versus Maluf. Você não tinha direita naquele tempo. Então eles pregavam, tem que acabar com a corrupção, tem que fazer não sei o quê. Quando o Celso Daniel é eleito, eu vejo pessoas que andavam ali com chinelo de pneu na faculdade, porque era pobre, de repente chegar com um carro novo, 0 quilômetro, de repente mudar a roupa, de repente começar a ir frequentar lugares caros. Eu falei assim, então é isso? Essa é a honestidade que vocês têm? Os vinhos, na primeira Lula 1, os vinhos... depois ele começou a tomar ele só tomava pinga, né? Porque eu cobria o sindicato, eu gostava muito do Vicentinho, né? Que sumiu, por sinal, e foi estudar, né? Um cara que se formou advogado. E lá eles tomavam pinga, tinha dentro da sala lá deles pinga. Quando o Lula foi eleito, ele só tomava Black Label, né? Parece que... E daí começou a me irritar isso, porque você fala, caramba, né? Tantos anos xingando todo mundo, falando em honestidade... E de repente eu descubro que um cara tinha comprado lá em 8 meses o maior bar do ABC. E era pobre, você entende? O cara roubava livro pra vender. Era um negócio absurdo. E daí você vai perdendo... Se ele roubava livro pra vender, já mostra aí que o jeito elástico dele entendeu a propriedade privada. Mas não lia. Roubava, mas não lia. Falando, mas se ele roubava pra vender, já mostra que você tá roubando. E acho que por causa disso que eu fui entendendo que assim, se você tem que diminuir o Estado, porque olha a quantidade de... Gente, 1,6% do PIB gasto com o judiciário. Você entende? Tem um cara que é pago no STF para colocar a capa no ombro inacreditável isso. Do ministro. É inacreditável, para puxar a cadeira para o cara sentar. O cara sai do STF, vai para o TRE ele ganha o dobro, ele ganha o triplo, mais um penduricalho. Agora, o Haddad, ele lança a proposta de fazer a corte de gastos, que são tão anta, que ainda avisa no mesmo dia que ia ter desconto do IR, né, para quem ganha até 5 mil. 2 dias antes, o STJ aprova a volta do pagamento do quinquênio, desde 2002, que ia custar mais 13 bilhões. Parece que é deboche. Parece que eles estão debochando da gente, tipo, né? Não estão interessados em nada. Então, se a gente está cortando, para quê? Entende? E daí você pega no Congresso, olha o que eles estão fazendo. Teve uma hora aí que era 1 bilhão por dia, 3 dias por semana, de compra de parlamentar. Dá para manter isso daqui? Não dá. Se esse vídeo abriu seus olhos, imagina o que ainda está por vir. Se inscreve agora, ative o sininho e compartilhe com quem ainda vive preso na Matrix da mídia.